registros de crimes violentos entre rapazes e adolescentes cresceram mais de 50% nos últimos 10 anos. O Índice Monitor da Violência revela os estados mais críticos em termos de violência, que se concentram no norte e no nordeste do país, revelando um alto percentual de violência, mostrando a presença impactante da violência e a ausência de medidas efetivas na atual sociedade brasileira. O que levam pessoas a cometerem homicídios, a matarem umas às outras, a estarem dispostas a cometerem um crime para tirar a vida de outra pessoa. Para compreendermos tal questionamento, iremos recorrer à ciência dedicada a estudar o crime, a vítima e as determinantes que atuam sobre a conduta do criminoso, a criminologia. Segundo o criminólogo César Lombroso, algumas características são marcantes no criminoso e já nascem com ele, como por exemplo, mandíbulas volumosas, assimetria facial, orelhas desiguais, entre outras particularidades. Apesar dos estudos de Lombroso terem colaborado para o avanço da criminologia, estas características não são absolutas e pouco aplicáveis. Porém, os estudos de Lombroso deram início a uma nova compreensão, com base científica, que revelam características biológicas transmitidas de forma hereditária. Um estudo científico sobre o comportamento violento impulsivo foi realizado pelo Instituto Americano de Saúde Mental, na prisão de segurança máxima da Finlândia. Estudando um grupo de prisioneiros violentos, os cientistas estavam interessados em uma substância chamada serotonina. A serotonina possui diversas funções envolvidas no controle dos músculos, no apetite e no sono, mas também está envolvida no humor. Estudos realizados em animais mostram que níveis baixos de serotonina estão relacionados à agressividade. E será que teriam influência sobre a agressividade humana? Ao estudar criminosos condenados por homicídio ou tentativa de homicídio cometido de forma impulsiva, os cientistas notaram um baixo nível de serotonina. Como a serotonina pode influenciar o comportamento? A relação do comportamento violento impulsivo e a serotonina foi reforçado com um outro estudo realizado com prisioneiros com baixo nível de serotonina. Os cientistas preveram que os prisioneiros com baixo percentual de serotonina tornariam a reincidir, e esta previsão se tornou verdadeira, com 85% de assertividade. David Nielsen, um biólogo molecular do Instituto Americano de Saúde, descobriu através de 8 anos de estudos que 60% dos prisioneiros impulsivos tinham modificações em seu código genético, que permitiu chegar à conclusão que, de forma hereditária, esses indivíduos só podiam produzir uma pequena quantidade de serotonina. Este foi o primeiro trabalho científico que sugeriu a relação entre a violência e a genética. Apesar da ciência envolvida, alguns especialistas afirmam que o comportamento violento é influenciado não somente pela ausência de quantidades maiores de serotonina. Alguns especialistas dizem que o comportamento violento é originado e influenciado pelo ambiente convivial, que envolve as companhias, amizades, situação financeira e social, envolvendo todo o contexto relacionado à convivência do indivíduo, e são as experiências vivenciadas que irão moldar o seu comportamento. A partir dessa observação, podemos dizer que o comportamento violento é construído de forma induzida e subconsciente, mediante o contexto onde o indivíduo convive. A utilização da violência pode ser adotada como um meio para atingir determinada finalidade, como, por exemplo, utilizar da violência para conseguir dinheiro ou para se livrar de alguma pessoa. O fator socioeconômico pode ser considerado como um dos influenciadores do comportamento violento. Desde o processo de industrialização no Brasil, houve um aceleramento no êxodo rural, que posteriormente originou a urbanização brasileira, processo que cresceu de forma desordenada, que além de provocar diversos problemas ambientais e estruturais, promoveu a segregação dos mais pobres nas periferias, acentuando as desigualdades que, por sua vez, acaba associando sentimentos de revolta pela falta de melhores condições.
Apesar de estar presente com cada vez mais frequência nos jovens e adolescentes, a violência deve ser estudada e devemos compreender a sua origem. E para se combater a violência, todos nós devemos desenvolver a habilidade de ser tolerante, de agir de forma racional, consciente de que a violência só traz como resultado mais violência. Além de esperarmos por mudanças oriundas do Estado, devemos desenvolver em nós mesmos a capacidade de olhar racionalmente para as situações de estresse, entendendo que boas decisões transformam pouco a pouco esse cenário violento em um ambiente de pessoas conscientes. O descaso, a pobreza, a discriminação e o preconceito são aliados à violência. Mas existe uma ferramenta muito importante que você pode usar para transformar o comportamento violento em um comportamento construtivo. Para isso, você deve se autoconscientizar, desenvolver uma mentalidade inteligente. Tente entender a outra pessoa. Todos nós passamos por momentos complicados, que nos geram estresse e aumentam a nossa impulsividade. É muito importante compreendermos que, assim como nós nos sentimos estressados, outras pessoas também podem se sentir assim. Por isso, é muito importante que você desenvolva a habilidade de pensar e agir de forma racional. Pensar antes de agir pode ser o divisor de águas entre você viver ou não nos próximos instantes. Pensar de forma racional se traduz em analisar com calma a situação. Contar até 10 e respirar profundamente pode ajudar na redução do estresse. Se colocar no lugar da outra pessoa, sem dúvidas te faz tomar a decisão mais sensata, pois assim como você, a outra pessoa também enfrenta dificuldades, tem família e sonhos. São muitos os debates e discussões a respeito de como acabar com a violência em todos os aspectos. Apesar de existir diferentes planos, projetos e opiniões, uma solução prática, que inclusive você mesmo pode praticar agora, é utilizar o seu cérebro para reverter o mal que a violência causa. Mentalidade consciente. Violência gera violência. Devemos agir de forma racional, entendendo que a cada decisão e ação investimos nosso tempo e a nossa energia, e que não devemos investi-los em algo que retorne em uma série de prejuízos que nos farão mal. Devemos compreender que, em vez de investir o nosso tempo e energia na violência e na agressividade, podemos investir o nosso tempo e energia em ajudar as pessoas que nos rodeiam, tendo como base o respeito e nos colocando no lugar das outras pessoas, para ajudá-las na medida do possível, mas acima de tudo, manter o respeito e a tolerância. Fizemos uma viagem, desde a análise de índices de violência, passando pelo campo de compreensão e análise científica do comportamento violento, analisamos alguns fatores determinantes para a construção da violência e, por fim, aprendemos uma forma simples e inteligente de lidar com a violência. Devemos conscientizar as pessoas, mas principalmente e primeiramente devemos assumir a responsabilidade de conscientizar a nós mesmos.